é uma passagem mais para obreiros. Por quê? Os obreiros estão endemoniados? Não. Nós vamos entender no final que Deus cobra a libertação de nós para nós podermos trabalhar na obra de Deus. E aonde está o problema? O problema está que muitos querem resolver o problema na obra de Deus dentro desse contexto, sem ser liberto. E nós vamos aprender com o endemoniado de Gadareno o porquê de tudo isso. Por quê? Quem era o endemoniado de Gadareno? Era um homem sem identidade, largado, desprezado da família. Um homem que a sociedade o abandonou, porque, dizendo-se de passagem, não é fácil você cuidar de um homem que já quebrou todas as correntes e, por sinal, anda despido, morando dentro dos sepulcros, e a família toda doente não suporta. E o que acontece? A família abandona, porque, como a própria palavra falou, é uma legião de demônios. E diz a história que uma legião começa no mínimo com 6.000 homens, com 6.000 espíritos, lutando contra aquele corpo. Então Jesus, antes mesmo de chegar naquele local, ele toma um barco junto com os discípulos, e lá no capítulo 4 de Marcos, ele apazigua primeiro uma tempestade, para depois chegar neste local, ao encontro do endemoniado de Gadareno. Então nós vemos que para todos nós tem luta, até para Jesus teve luta, não é isso? Mas Jesus, com as mãos de poder, chegou naquele local, e os espíritos imundos reconheceram o poder de Jesus, o poder sobrenatural de Jesus, e ele já foi dizendo: o que queres, não é isso? Conosco, quem é? Ele já foi identificando quem era, porque eles conhecem Jesus. Agora que nós temos que entender, que eu estava conversando com o pastor, que eles são organizados. A palavra fala, pastor, claramente em outras passagens, que eles lutam por uma só bandeira, que é a bandeira de Satanás. Eles têm reverência e obediência ao seu líder, por isso eles são obedientes. E muitas vezes nós somos o contrário, porque somos considerados os unidos, o filho, mas somos muitas vezes desobedientes. E não tem como nós negar isso. Eu tenho certeza que os filhos das trevas já tem gente guardando dinheiro para a praia no mês de julho. E nós ainda não temos no caixa, não é, pastora, o dinheiro para fazer um bolo. Mas é simplesmente por a questão da união. Eu não estou aqui elogiando os desafios de Satanás, mas estou falando da própria obediência que eles têm, mesmo sabendo que um dia vai ser pisado no pescoço. E nós que sabemos que vamos para o céu, estamos agindo dessa forma. Então, o endemoniado de Gadareno era um homem que vivia largado, sem identidade, sem ter aonde se agarrar. E nós observamos a situação desse homem, porque diz a palavra claramente que a situação que ele se encontrava, ele não tinha mentalidade e não tinha vestes. É assim quem vive longe da palavra de Deus. É assim quem vive fora do contexto espiritual.
literalmente nu. Não, talvez eu estou desviado, mas eu estou me vestindo até melhor que se eu fosse um crente. Mas eu estou falando espiritualmente. Nós vamos entender depois que quando Jesus cura, tira esses espíritos, esta legião, Ele dá uma nova mentalidade, Ele dá uma nova vestes para nós. Glória! E a família, onde está nesta hora? A família abandonou. Mas Jesus não abandona, porque Jesus, William, tem outra visão. Jesus não vê da forma que nós vemos. É por isso que o endemoniado de Gadareno, Jesus procurou ele. E nós entendemos aqui claramente que ele procurou Jesus. Mas não, o culto para nós começou quando nós saímos de casa, não foi quando nós entramos na porta. Então Jesus já procurou o endemoniado lá quando o barco, lá na tempestade. No capítulo 4 de Marcos, ele já sabia que teria que ir ao encontro do endemoniado. Mas a família não suportou tal coisa. E aqui, nesta igreja, vou contar um testemunho. Creio que as irmãs que são pioneiras sabem que o pastor antecessor desta igreja tinha uma irmã, tem ou melhor. E ela casou, se engraçou de um homem que se fingiu ser crente na igreja, isso lá no Pará. E quando ele tomou posse como marido, pastor, ele disse: agora não vou mais para a igreja. E a Bíblia diz que tu és a minha esposa e agora tu vais para onde eu disser. E ela ficou 2 anos no joelho, orando, já tinha 3 filhos. E um dia ele está no campo, igreja, e Deus fala com ele e disse: casa com fulana. Ele virou a rede do animal, chegou na área da casa, contou a história. Deus me tocou, disse que era para nós casar. E já tinha 2 anos ela orando. 2 anos ela estava orando. E ela disse: então vamos casar, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. E deu super certo, e voltaram para a igreja. Qual o moral da história? Ela nunca deixou de orar pela família. Ela sempre clamou pela família. E aqui a palavra nos cobra hoje claramente que nós temos problema na nossa família, pessoas debilitadas, mas não devemos deixar de orar. Somos nós que temos que buscar os nossos problemas dentro da família. Somos nós que temos que orar para repreender. E esta mulher orou 2 anos. Foi proibida de cultuar Deus na igreja, porque o marido tem poder sobre a esposa nesse sentido. E ela obedeceu, mas ele nunca tirou, ele nunca deixou que ela, ele nunca impediu que ela orasse a Deus. A igreja está compreendendo? Glória a Deus. Então, dentro desse contexto do endemoniado de Gadareno, Jesus provou para nós que somos nós que temos que salvar a nossa família. Assim como aquele carcereiro que pegou a espada para se matar. E aí, Paulo e Silas oram, e ele aceita Jesus, ele morre, ele salva a sua família através da oração. É impossível nós conquistarmos a nossa família sem nós orarmos por eles. Estou falando para mim também. Quando aceita Jesus nessa cidade, há mais de 10 anos atrás, ele disse: agora é minha hora. Morreram 2 irmãos, fez um culto dentro da casa do pai dele. Aí alguns irmãos disseram: esse aqui não vai dar, só 14 irmãos. 8 pessoas, Daniel, aceitou Jesus. Eu não sei se ficou alguém, mas ele disse que hoje da família desceu. Mas por quê? Porque Deus é conosco, Deus é com ele, a atitude é coerente. Nós temos que orar. Se nós não orar, Deus é como se, por exemplo, uma família tivesse 5 pessoas e ele fizesse que um aleijado nascesse e gaste uma aposenta. Então essa família estava passando fome, mas Deus agora está mantendo uma aposenta. É do mesmo jeito o poder da oração. Se nós não buscarmos dessa forma, não vai ter. E aí o que acontece? Nós estamos querendo pagar o preço sem antes descer.
Nós não estamos querendo orar, nós não estamos querendo pagar o preço. Quantas vezes eu peguei essa Bíblia e o Facebook tomar de conta? É uma notícia, tá? Tem muita coisa que te agrada que não é pecado, mas estava deixando de fazer algo que era necessário. Disse, eu vou tirar. Tem que tirar, e Deus cobrando, porque não rende, não funciona. Então esse espírito que há em nós, porqueiro, é um espírito que não tem como, ele está congelado. Ele só descongela quando nós damos lugar. Agora, qual é o objetivo de Cristo nessa história? É que do jeito que Ele quer salvar, Ele também quer curar. Vocês observam que no passado não tinha ninguém morrendo no deserto, a roupa era a mesma, né? Comida não faltava. Nós não vê, pastor, falar em velório no deserto, pelo amor de Deus. Vê desonra. Só uma parte, né? Nós não vemos falar em morte, em roupas velhas, nós vemos falar em comida até demais, porque eles duvidaram, entendeu? Propostas boas eles tiveram no deserto, mas eles disseram, nós não queremos essas terras, nós não queremos muitas mulheres, nós queremos sair daqui. Mas isso porque tinha perseverança, mas isso é porque eles tinham uma parte de obediência. Então, nesse contexto, nós entendemos claramente que a família em primeiro lugar. É por isso que Jesus se preocupou, porque esse homem já era largado pela sociedade. Dizem que a família não, claramente, a família não é mais procurada. Por quê? Como procurar um homem dessa forma? E eu tenho certeza que dentro de nós, por mais cristãos que nós somos, nós já passamos por isso. Tem um irmão na cidade de Araguaína, que quantas vezes nós não levamos ele numa igreja, num salão espírita, fizemos isso até quando não demos mais conta. Por quê? A própria palavra fala em legião. Agora, tirar nós de ajoelhar, ninguém tira. Ninguém tira. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui oram pelo casamento, oram pelo irmão embriagado, oram pelo irmão endemoniado. É assim, nós temos que continuar essa luta. Nós não podemos cessar essa luta. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos conseguir chegar. Quando Jesus chega naquela festa, que o vinho acaba, o que é que acontece ali? Ali tem muito significado, mas vamos partir para o vinho. O vinho acaba, mas diz a história que uma festa feita, quando o dono deixa faltar algo na festa, naquela época, pela tradição judaica, aquela pessoa ficava queimada, no nosso linguajar, até a terceira geração. Porque tu fez uma festa e tu não deu conta de dar nem um lanche, vai dar conta de dar comida para a mulher, rapaz. Então era isso aí. E Jesus transformou o vinho, a água em vinho, não foi pensando em cachaceiro, não. Foi pensando naquele casal, naquela família, porque elas iam ficar escansinadas. Então, por amor à família, Jesus transforma a água em vinho, para ficar mais claro. Para que aquela pessoa não ficasse numa situação de saia justa e que no futuro, não é isso? Ficasse desclassificado. Então, assim, mais uma vez o Senhor entra na história por amor à família. Agora, nós obreiros entendemos que devemos continuar orando do nosso jeito, não desfalecer, não tem bonzão, não. Vem, tem que vir. Eu não me achava dentro de uma igreja, e eu só não digo que nunca fui pecador, porque isso é loucura. Mas muitos pecados que muitos têm, eu nunca tive, Daniel. Tá? Eu nunca tive. Mas sou pecador também. Mas eu não vivia dentro da igreja. Aqui na cidade tem um grande amigo que disse que já trabalhou comigo na igreja e disse que não consegue botar uma camisa para dentro, porque para ele disse que não tem como. Mas num salão de macumba ele usava um vestido. O que é a nossa mente? Então assim, poxa, se eu não dou conta de botar uma camisa para dentro, mas eu uso uma roupa que não é minha,
Então são as mentes conturbadas, as mentes porqueiras que falam, entendeu? Então a obra de Deus é isso aí, é sinceridade, não é isso? É olhar para frente, saber que as pessoas estão perecendo e nós, obreiros da casa do Senhor, é que somos responsáveis por isso. Eu sei que é doído orar pelos nossos vizinhos, é isso? Mas o resultado veio. Eu já falei aqui uma vez. Eu estava na quadra e o obreiro me entregou um pacote de boleta. Era só para me preencher e colocar na urna. Mas aí eu pensei, se eu colocar e ganhar, como é que vai ser isso? Eu não vou colocar não. Aí guardei. Quando saiu o primeiro sorteio, quem tirou foi a minha vizinha, a que eu orava por ela. Mas se fosse eu, ficava chato, né? Eu ter ganhado aquela cesta básica e a minha vizinha que eu estava orando não ganhou. Então foi melhor ela ter ganhado, né? E Deus lavar a minha alma. Então é assim que tem que ser o obreiro. Amém, igreja? Graças a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Por que a família, irmãos? Porque é base, é centro de tudo. Vou falar aqui bem claro, não vou citar o nome, é muito conhecido. O seu Gonzaga lá, uma chácara tão linda, amanhã nós vamos passar lá na porta, é de cortar por dentro, o pastor vai conhecer lá. Está viúvo, teve que vender e morar na rua. É chácara linda. Ele disse, irmão, eu não posso ficar só numa casa. Perdi a minha esposa. Agora eu tenho que ir para perto de alguém. Os filhos já estão criados. Entendeu? É a família, é muito importante. A família é base de tudo. Se nós não tiver cuidado e zelo, por isso a gente vai perecer. Na hora que a gente separa de um casamento, o que acontece? Na separação mexe com a família, mexe com a igreja, mexe com a sociedade, mexe com os amigos, fica meia dúzia para ali, meia dúzia para lá, intrigado. Entendeu? Então assim, é por isso que Jesus disse nessa passagem que nós temos que tomar mais cuidado e lutar, orar pelas pessoas. E por que os porcos pediram para ir? Os espíritos pediram para ir para os porcos? É porque o mar também era imundo. Os porcos naquela época viviam no mar. Mas nós estamos observando que não é fácil. Do jeito que os porcos se precipitaram e caíram no mar, nós também, ser humano, podemos nos precipitar brincando, se andando com Satanás. Como? Através do pecado, não é isso? Através da nossa desobediência com Deus. Qualquer momento, porque Deus não tirou de nós a peneira, a qualquer momento Ele sacode ela, e aí chama-se o peneirado. A peneira está, Ele só sacode. Por quê? O cirandar é que é o perigo, porque o inimigo pede. E quando tu está sincero, aí é que ele pede. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A partir de 10 minutos.